Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som da Fênix, o nosso e o vosso podcast. Bem, e antes de mais, duas coisas. Primeiro, peço imensa desculpa pelas piadas que nós fizemos no último episódio. Desta vez já ganhei barriga aqui. Já ganhou barriga. Já ganhei barriga desta vez. É verdade, é verdade. E em segundo lugar, agradecer-vos o feedback que recebemos do último episódio. Bem, foi um episódio completamente diferente para nós. Nós tínhamos receio, não é, de lançar este tipo de episódios, este tipo de formato de episódios. Exato. Mas, no entanto, fomos muito bem recebidos. Foi incrível. E prometemos trazer mais, de longe a longe, que não é bem o formato principal deste projeto, mas de longe a longe vamos fazer assim umas alterações. Bem, vamos passar o dia de hoje? Bora? O dia de ontem. Bem, e é assim, em primeiro lugar, devo dizer que é uma honra estar aqui com uma pessoa tão ilustre como é o Hélio. Exatamente. Não, é uma honra estar aqui Exatamente. neste estúdio. Muito obrigado pelo convite. Né? Comigo. Muito obrigado pelo convite. Hélio, mas diz lá, quem é a convidada? Portanto, agora de a falar a hoje? sério, ok? Bem, hoje temos aqui a doutora Beatriz Meireles. Tenho aqui uns apontamentos só para a introdução, por isso vou ler. Não me levem a mal. Vereadora da Câmara Municipal de Paredes. Nasceu em Paredes, é advogada. É licenciada e mestre na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, se não estou em erro. Frequentou 4 cursos de pós-graduação. Em 2009 publicou a sua primeira novela, que depois iremos falar disso. E em 2020 lançou um livro, penso eu. O segundo livro, exatamente. Isto é o que estava na Google. Bem, boa tarde, doutora Beatriz. doutora Bem-vinda aqui ao vereadora. nosso cantinho. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a Hélio e obrigada a João Guilherme e obrigada ao Novo Canal, na pessoa do seu diretor, Paulo Lopes, pelo convite. Agradecer-lhes imenso por quererem estar comigo, portanto sou eu que vos devo agradecer a vocês, porque na verdade atualmente eu não sou advogada, tenho a inscrição na Ordem dos Advogados suspensa, porque estou como vereadora da Cultura, da Ação Social e do Turismo na Câmara Municipal de Paredes. E na cultura nós temos percebido que se torna importante envolver os jovens nos nossos projetos e que os jovens se interessem pelos nossos projetos, e por isso lançamos recentemente um projeto chamado Diálogos Improváveis e também teremos alguns projetos convosco, Sons da Fênix. Portanto, obrigada meninos, vou tratar-vos assim. Obrigado. Vou tratar-vos assim, obrigada pelo vosso interesse em também quererem nos ajudar como cidadãos conscientes e como amigos da cultura de Paredes. Muito obrigada. Obrigado nós. Exatamente. Acho que nós é que temos que agradecer por ter esta oportunidade. E por também dar a conhecer às pessoas a cultura, porque principalmente as camadas jovens, vemos que provavelmente nós não damos tanto valor, mas é uma coisa que de facto tem que ser valorizada, não é? Exatamente. Bem, e o primeiro tópico que temos aqui para si é o seguinte. Ouvimos dizer, não sei de quem, que já teve aqui um programa aqui no canal. Quer-nos contar um bocado como é que isso foi? Ora bem, apesar de ser vereadora, o vereador é um ser humano. Exatamente. E como é um ser humano, tem vários interesses. E eu tenho, como sabem, o interesse da escrita. Neste momento, apesar de tudo, e apesar desta ocupação toda, estou a frequentar também uma pós-graduação em Património Cultural e Material, que o Hélio não disse, mas tenho também, para além da escrita, outros interesses. E algo que eu gostava de ter feito na vida era ser jornalista. E, portanto, o Paulo Lopes na altura convidou-me e eu tive aqui um programa chamado Impressionismos, que era inspirado nas impressões dos convidados e inspirados na corrente artística impressionista. E na altura o programa teve azar, porque entrou no momento em que a pandemia começou e, portanto, neste momento o programa está suspenso, porque precisamente a primeira convidada da altura foi a diretora da Rota do Românica, Rosário Machado, mas depois o convidado seguinte ficou com Covid e depois nunca mais conseguimos remarcar. Claro. E a verdade é as funções de vereadora na Câmara ocupam-me o tempo todo, e imenso tempo, e a dedicação é enorme e plena, e portanto eu não me tenho conseguido dedicar a esse projeto como gostaria. Agora, como vos disse, também estou na pós-graduação em Património Cultural e Material e, evidentemente, que escrevo quando posso.
mas futuramente, quem sabe, voltar com esse programa. Com certeza. E quem sabe, depois vocês não são os convidados e fazemos aqui uma inversão de papéis. E teremos todo o gosto. Teremos todo o gosto, aqui com muito prazer. O que é que acham? Já achava que era muito giro. Acho que sim. Fica já combinado. Fica combinado, se assim for. E bem, como aceitou vir aqui este projeto criado por dois jovens inicialmente associados à Associação de Estudantes Da Escola Secundária de Paredes. Escola Secundária de Paredes, Orgulho, se faz favor. sabemos que também esteve ligada a esse ramo da Associação de Estudantes. Tinha aqui uma pergunta que era: como é ter uma Associação de Estudantes sem ter uma ideia tão boa como esta? Não, estou a brincar. Ora bem, vocês têm de recuar aos anos em que eu era presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Paredes, a vossa escola. Exatamente. E, na altura, foi uma grande responsabilidade ser, no fundo, a primeira mulher presidente, que a escola nunca tinha tido nenhuma. E uma grande honra. E também posso-vos dizer que não criei um programa como este, nessa altura, com os meus colegas que faziam parte da associação, mas nós fizemos o primeiro baile de finalistas fora da escola. Calou-me agora. Por isso, nós temos de adequar as coisas no seu devido tempo. Naquela altura, se calhar, a facilidade de ter um programa não era o mesmo, mas nós também criamos o primeiro baile de finalistas fora nessa altura. Espetacular, espetacular. E daí, como é que depois evoluiu então até... Sempre se interessou pela cultura, como é que evoluiu então até chegar a vereadora? Isso pode ter sido um ponto de partida? Não sei, eu sempre me interessei pela política, não falando apenas de cultura. Sim. Sempre me interessei pela política porque em minha casa falava-se sempre muito de política. Por influências do meu pai, era uma pessoa muito crítica, ativa na sociedade, também foi diretor do jornal Progresso de Paredes. Essa paixão, se calhar, ao jornalismo também vem daí, porque eu acompanhava as idas do meu pai ao jornal, as revisões de prova. Para além disso, era um homem que estava envolvido em muitas associações locais, os Bombeiros, a Misericórdia, a Casa do Benfica, entre outras coisas. Uma pessoa que não gostava de Paredes, não é? Entre outras coisas. Não gostava nada. E, portanto, eu acho que, e depois à mesa, nos almoços de domingo, que todos nós normalmente temos com as nossas famílias, a política estava sempre em cima da mesa. Portanto, eu acho que esse interesse veio daí. Na altura da faculdade, eu estive mais a estudar, também tive uma lista na faculdade, na altura era tesoureira, a nossa lista não venceu, mas depois sempre também estive envolvida nas queimas, a ajudar naquelas organizações e etc. Mas não de forma ativa como estive na Escola Secundária de Paredes. Mas sempre teve um papel interventivo e vontade de... Mais tarde, quando o atual presidente Alexandre Almeida e o atual presidente da Assembleia Municipal de Paredes lembraram-se de mim na altura em que o Alexandre Almeida ainda fazia oposição e eu, antes de ser vereadora, ainda fui 4 anos vereadora da oposição. E depois ganhamos as eleições que vocês já conhecem e desde então estou dedicada a tempo inteiro a essa causa. Exatamente. Bem, e é mesmo por aí, então, para dar continuidade. Portanto, chegou a vereadora, primeiro dia. Que secretária linda, senta-se. Ora bem, qual é que são, e para o pessoal ter lá em casa a ideia, e mesmo para nós termos essa ideia, quais é que são as suas principais funções como vereadora? Sabemos que os seus pillars não é só a cultura, mas também o turismo e a ação social, certo? Certo. Quais é que são as principais funções, os principais objetivos? Ora bem, para já a cadeira pode inebriar como pode assustar. E a cadeira, nos primeiros tempos de mandato, assusta, porque a responsabilidade é enorme. E, portanto, os primeiros dias de mandato para mim foram complicados, porque eu queria estar o mais depressa possível dentro de todas as matérias e todos os assuntos. Regulamentos, fazer revisão de regulamentos, perceber toda a dinâmica, perceber com quem é que podemos contar, porque as equipas são enormes, nós não as conhecemos, não sabemos para que é que têm jeito, o que é que gostam de fazer, porque um vereador, como devem imaginar, não faz nada sozinho. Dá as orientações e depois os colaboradores da Câmara Municipal têm de corresponder a essas orientações. Portanto, o primeiro meio ano de mandato foi complicado. Foi complicado por esta razão. Eu sou uma pessoa bastante irrequieta, eu gosto de fazer tudo para ontem e fico muito nervosa quando não resolvo os assuntos.
E, portanto, numa Câmara Municipal não é fácil resolver os assuntos todos e logo. E, portanto, uma pessoa tem de controlar esta sua ansiedade em querer resolver as questões. Portanto, a partir daí comecei a serenar mais, comecei a perceber que nem tudo dava para resolver para ontem, mas ainda assim continuo a ter essa sede de estar dentro dos assuntos e de querer responder o mais depressa possível a eles. Surpreendeu-se com alguma função que tinha que ter, que não tinha noção? Talvez quando entrou? Eu acho que ninguém tem noção para o que vai, porque era o que estávamos a falar de forma informal. Em off. Ninguém sabe que nós vamos perder a vida pessoal e que nós vamos perceber que a partir do momento em que somos vereadores, ou neste caso um presidente, que ainda é pior, mas temos noção disso, que nós vamos estar à sexta-feira às 9 tenho de ir a um sítio da noite e às 11 também. E por outro lado, ao sábado, se calhar até gostava de levar o meu filho ao parque, mas às 3 da tarde tenho de ir a outro lado qualquer. E depois, à noite, vou a casa e torno a sair porque tenho mais qualquer coisa às 9 horas. Das duas uma, ou nós estamos presentes e isto passa a ser o nosso modo de vida. Claro. A nossa forma de existir tem de ser uma dedicação plena e completa, como disse há pouco. E é isso. Eu acho que ou estamos ou não estamos. Evidentemente, a nossa vida muda por completo. Por completo. Então essa pode ser das maiores dificuldades de ter o seu cargo. Para mim a maior dificuldade é essa. E depois, como ansiosa que sou, da maneira que vos estava a dizer há pouco, também fico muito ansiosa quando começo a perceber que não sei quem me ligou e eu não retribuí a chamada, que não sei quem mandou-me um e-mail e eu não respondi em 2 ou 3 dias, que não sei quem mandou-me uma mensagem e eu também não respondi logo, e às vezes nós temos de parar. Eu tenho a mania de deixar sempre a porta aberta, portanto toda a gente entra e sai no meu gabinete quando quer e quando precisa. É bom, porque os assuntos fluem e as coisas que são precisas fazer também se resolvem com mais facilidade. Por outro lado, há um poder de concentração menor e eu não consigo se calhar responder a tudo que também preciso responder. E é um cansaço. Claro. No entanto, também é muito bom sabermos que fizemos a diferença de muita gente na altura da pandemia, que a ação social teve muita responsabilidade na altura da pandemia. Houve muitas coisas que deixamos de fazer por causa da pandemia e muitas coisas novas que tivemos de fazer em pouco tempo. E uma estrutura como é uma Câmara Municipal, em colocar colaboradores a fazer uma coisa que nunca fizeram em tão pouco tempo, é um trabalho de motivação gigante, porque as pessoas não estavam habituadas a dar aquele tipo de apoio social até, e estão todas a pensar que há um vírus que ninguém sabe, que no início, sem vacinação, estava a colocar as pessoas doentes, e nós temos de estar na mesma presentes e no terreno, com a Câmara toda fechada. A pandemia, evidentemente, que me marcou muito, indo às funções e àquilo que nós fazemos. Só para terem uma ideia e para vos dar exemplos, para não fazer aqui uma conversa muito maçadora, mas só para terem uma ideia, termos de retirar um idoso de uma casa que não tinha quarto de banho e precisava do quarto de banho para poder fazer a sua higiene, pelo menos no momento em que está com a doença, ou tirar uma família para uma outra estrutura porque não havia forma de fazer isolamento entre a família e havia pessoas com Covid e pessoas sem Covid. Claramente houve um momento em que nós tivemos de gerir uma situação numa estrutura residencial para idosos em que muitos idosos estavam com a pandemia naquela fase muito inicial e nós tínhamos de gerir com a segurança social e com os médicos e etc, e com os enfermeiros. Portanto, isso marcou-me muito. Outra situação que me marcou muito, evidentemente, e acho que nos tem marcado a todos, é a situação da guerra na Ucrânia. Claramente um momento muito marcante foi quando nós recebemos aqui em Paredes cerca de 21 pessoas ucranianas. Alguns deles estão na nossa escola até. Exatamente, e nós estamos a acompanhar toda essa situação em termos de apoio para aprenderem português ou para, por exemplo, arranjarmos casas temporárias. Há pessoas que com as suas dádivas têm emprestado estas casas para estas famílias. Portanto, nós estamos a fazer esse género de gestão a nível social e isso marcou-me muito uma recente reunião que tivemos com uma mulher ucraniana que era gerente bancária
na Ucrânia e que nem sequer conseguia entrar no edifício da Câmara Municipal para falar comigo, tive de vir cá fora falar com ela, porque ela esteve cerca de 2 a 3 semanas fechada num bunker, não é? E, portanto, essa situação marcou-me imenso. E fazemos muitas outras coisas. Claro, em termos sociais. Agora vamos aos outros, em termos culturais e em termos turísticos. E era exatamente nesse ponto. O que é que... E a vereadora já falou, a senhora vereadora já falou da pandemia. Trate-me por Beatriz, por favor. Beatriz, pode ser, ok. Já falou da pandemia, não sei se telepaticamente, mas era o que eu tinha aqui escrito, era o próximo ponto, antecipou-se. Ok. Exatamente, em termos culturais e de turismo, o que é que a pandemia afetou? Muito. Porque nós, em termos de programação cultural, não tínhamos público cultural absolutamente nenhum criado, não tínhamos dinâmicas culturais que se repetiam mensalmente e nós já estávamos a criar tudo isso. E, de repente, pandemia. Pandemia, não pode haver festas do concelho, não pode haver festas nenhumas em freguesia nenhuma, não pode haver arruadas de bombos, não pode haver encontros de ranchos, não pode haver bandas filarmónicas, portanto, não pode haver nada. Tive que haver uma toda reestruturação. Certo. O que é que nós fizemos? Nessa altura, eu disse assim, não, nós não vamos perder o trabalho todo que estivemos a fazer, porque se nós já subimos 10 degraus, nós agora baixamos 15 e depois é muito mais difícil para nós voltá-los a subir. Então, na altura, o que é que fizemos? Fizemos uma reunião de equipa, que fazemos muitas vezes, quase semanalmente, podendo ser, e na altura eu disse à equipa precisamente isso, e que tínhamos de arranjar estratégias de eventos micro, pequenos encontros. Na altura, por exemplo, fizemos sair o Descobrir Paredes, que eram encontros ao ar livre, em que as pessoas visitavam e mantemos esse programa. Eu lembro-me disso aí, por acaso. Certo, e foi por causa da pandemia que criámos esse projeto, precisamente para isso, porque as pessoas queriam continuar. O outro projeto que resolvemos manter foi, na altura, a atual Magazine Cultura Paredes, era cultura em casa e nós fazíamos programação cultural em casa, horas de conto gravadas, café literário gravado, apontamentos da nossa história que ainda mantemos e agora usamos na revista cultural Orfeu Paredes, também disponível na internet. Avançamos com o projeto do Cancioneiro e intensificamos. Temos o professor Tiago Magalhães, que também é presidente atualmente da Junta de Parada, que vai à Casa dos Idosos. Cheguei a acompanhar 2 ou 3 situações em que gravava o conhecimento desses idosos e que esse trabalho vai nos ser muito útil também no futuro. Portanto, nós tentamos fazer este novo ajuste, continuamos a tentar criar ainda mais, a crescer com os amigos da cultura de Paredes. Portanto, nós fizemos estas dinâmicas na mesma para que depois não fosse tão difícil voltar tão quase atrás. Exato. Claro. O que é certo é que demos mais nas vistas. O que foi bom, indiretamente. Porque até então nós tínhamos feito um trabalho que era um trabalho baby steps, que ninguém notava, de muita insistência. Chegávamos a ter poucas pessoas a irem às coisas, ao café literário, aos eventos. E, portanto, a partir daí começamos a dar mais nas vistas, porque estávamos a fazer programação cultural em casa e agora não sentimos tanto choque, porque a verdade é que realmente não voltamos tanto atrás. E só para terem uma ideia, nós temos recebido, e vão dizer, a vereadora pensa muito em literatura e em artes. Gosto, é verdade. Gosto muito. Mas acho que tem sido muito útil para Paredes a abertura da Casa da Cultura aos artistas locais. Fizemos a exposição de artistas do Val de Sousa, que tivemos pessoas daqui, de Lousada, de Penafiel. Temos de valorizar o que é nosso, não é? Certo, mas neste momento nós temos pedidos de reserva até 2025. E estamos a falar que cada vez mais, nunca descurando os locais, que nunca nos podemos esquecer disso, nós estamos já a conseguir conquistar terreno a nível nacional. Em termos artísticos, neste momento já temos pessoas que vêm cá, vêm de propósito ver uma exposição, mas depois vão almoçar a um café, a um restaurante, ou vão comprar umas meias que rasgaram, ou umas calças. Aconteceu isso a uma pessoa que rasgou umas calças porque um cão lhe ferrou, e foi à loja da frente comprar umas calças, percebem? Ou seja, é um benefício, uma coisa puxa as outras. Claro, é um benefício. Claro.
Evidentemente, grandes eventos, estamos a preparar agora as festas, estamos a preparar o festival de jazz que vamos apresentar na nossa próxima magazine, mas temos de ter a consciência de que os grandes eventos estiveram parados 2 anos, mas nós estivemos a fazer estes pequenos trabalhos para que a pandemia não nos matasse a cultura de vez. Claro. Ok? E foi como falou, não descer aqueles 15 graus depois para voltar a subir. Claro que sim, claro que sim. Mas foram momentos difíceis de ter que tomar essas decisões. Muito difíceis Eram tempos mesmo. incertos, não é? Muito difíceis mesmo. Pior é saber que alguém morreu por causa da pandemia. Claro. Por outro lado, bom é saber que alguém não morreu por causa da nossa intervenção. E já balança. Mas mesmo em termos sociais, a nossa estratégia de habitação não está agora a ser recuperado esse ritmo, mas nessa altura ficou com um ritmo muito mais lento, porque ou as pessoas estavam dedicadas à pandemia ou estavam dedicadas a isso. Claro. E neste momento estamos-lhe a dar esse gás todo outra vez, porque evidentemente que há muito outro trabalho da área social para ser feito. Mas obviamente a prioridade naquele momento. Sim, mas em termos culturais e em termos turísticos nós não queríamos voltar a estaca zero. Claro. Entendem? Claro. O que foi bom porque até demos mais nas vistas. Exatamente. Em termos difíceis é que os heróis se mostram. Sim. É sempre assim, não é? Já dizia Churchill, não é? Exatamente. E muito bem. E falou que a sua vida é muito ocupada, lá está, pelo seu cargo, não é? Mas queremos... É óbvio que tem sempre um tempinho livre, não é? Ninguém pode trabalhar a 200%. O que é que costuma fazer nos seus hobbies? Já falou um pouco da escritura, tem assim mais outras vertentes? É assim, os meus tempos livres são muito escassos. Eu tenho tempos livres contínuos quando meto férias, e quando meto férias falto sempre a alguma coisa. Por isso, eu tenho que ter essa consciência. Eu vou pedir a um colega meu para me substituir e estar presente, ou vou pedir a um colaborador para marcar presença e depois para me dizer o que aconteceu, mas eu tenho que ter essa consciência. Eu gosto muito de viajar, detesto andar de avião. Oh, somos dois. Detesto, vou sempre nervosa. Então, com as histórias do terrorismo, e vou sempre nervosa a ver quem é que tem caras suspeitas. Beatriz, então. Pronto. Temos tido muita gente assim. Como é João Guilherme, no entanto, nós estarmos lá é muito bom e é muito enriquecedor e aprendemos sempre alguma coisa. Portanto, nos 2, 3, 4 dias que parei e deixei de fazer algo e que deixei alguém a acompanhar, eu estou dedicada à família e à viagem em si. Por outro lado, a escrita e a leitura, que eu gosto muito de ler também, gosto muito de ler romances, adoro ler biografias de qualquer personalidade, Gandhi, Churchill, José Saramago, muitas, Leonardo da Vinci, Picasso. Gosto muito de ler biografias porque sinto-me inspirada por esses exemplos, que acho que nós, como seres humanos, devemos fazer tudo para termos mais virtudes que defeitos, e pelo menos essas pessoas mostram-nos os seus defeitos e as suas virtudes, e ficamos a conhecer os seus exemplos, e por isso é que eu gosto muito de ler biografias. Gosto muito de ler revistas de história, National Geographic, coisas assim, e é isso. Ler, escrever, viajar. Eu acho que tudo o que está a dizer também pode influenciar mesmo o seu cargo da parte da cultura e tudo. Claro que sim. Porque... Eu sempre que vou a algum lado ou sempre que leio alguma coisa, claro, está a enriquecer para o trabalho. Exatamente. E também tenho consciência disso. E também por isso é que faço um esforço para ser complementar. Por exemplo, mesmo na altura da pandemia, na altura que eu tirei férias, eu não tirei férias só para ir para a praia, porque eu não gosto só de ir para a praia nas férias. Aborrece-me. Eu gosto muito de perceber que vou visitar aquele museu, ou vou visitar aquele hotel, ou vou visitar aquele jardim para se saber o que se faz, para ter ideias e etc, não é? Para conhecer novas realidades. Claro também. que sim. E já agora, qual é que foi o seu destino favorito? Curiosidade. O meu destino favorito de sempre, Sim. em segurança, é sempre Itália. Já fui 7 vezes a Itália. É muita cultura. E eu digo que depois de Portugal é o meu país favorito, Itália. E qual é a cidade de Itália favorita já agora? Florença. Talvez a segunda, Siena. Talvez. No entanto, a viagem que mais me marcou foram 2. Índia, marcou-me muito.
É um país que eu gostava muito de ir. Eu digo que é um belo horrível, mas é um belo horrível absolutamente marcante. Eu acho que foi depois de ir à Índia que eu decidi ter um filho, porque eu trazia de lá os meninos todos comigo. Portanto, marcou-me muito mesmo, e marcou-me muito a forma como os indianos aceitam a morte, que não é uma realidade cultural do nosso país. Portanto, aceitam a morte com uma espécie de fogueira, com uma Tipo festa. Portanto, agradou-me muito perceber isso. Os próprios princípios não foi do hinduísmo, foi um casamento hindu que eu vi, ou budista, foi hindu. É muito colorido, É uma festa. É uma festa também que agrada muito, mas também não posso esquecer a Tailândia. Também gostei muito de ir à Tailândia. É uma realidade diferente. Há realidades sociais na Tailândia diferentes da Índia. A Índia temos gente com muito dinheiro e gente com muito poucas condições. Na Tailândia é igual, mas depois na Tailândia há outras coisas. Mas ambas são realidades completamente diferentes do que é Portugal. Sim, sim. Na Tailândia não me agradou perceber que havia muita prostituição, esses ambientes sentiram-se muito, que há ali muito interesse das pessoas para aproveitarem sexualmente alguém. Portanto, isso na Tailândia não me agradou. De qualquer das formas, em termos culturais, é absolutamente marcante também. Outro lugar que eu gosto de ir sempre muito é Nova Iorque. A experiência de ir a Nova Iorque no Natal é aquilo que os filmes mostram. E, portanto, já fui também há muitos anos. Claro que eu viajava muito mais antes de ser vereadora. Claro. E realmente Nova Iorque também é um destino a fazer no Natal bastante cinematográfico. E o Hélio falou aqui da parte da literatura. Nós sabemos que tem 2 livros publicados. Isso como é que surgiu? O primeiro surgiu antes de ser vereadora e não é grande coisa. Mas, já dizia o diretor da Escola Secundária de Paredes, que vocês conhecem bem, Sim, senhora. que sabes aquelas pessoas que cantam muito mal no The Voice, mas que têm aquele timbre vocal? Tu tens. Portanto, isso nessa altura motivou-me muito e resolvi continuar a escrever. E lançou o segundo. Sim. O segundo, o primeiro é Depois da Morte, um Amendoal em Flor, é um livro muito pequenino. O segundo já é um livro mais maduro, que se chama O Visconde das Camélias Carmesins, e é, evidentemente, uma história ficcionada, mas inspirada na Casa da Cultura de Paredes e no Visconde Joaquim Bernardo Mendes, que recebeu o rei. Portanto há episódios lá também que eles fizeram um jantar com o rei, e a brincadeira das camélias carmesins era uma espécie de as mulheres do Visconde. Portanto era uma brincadeira. Ok. Camélias, porque, como sabem, o Jardim da Casa da Cultura tem várias espécies de camélias centenárias. Nós até recentemente fizemos uma parceria com a Associação de Jardins Históricos, realmente para valorizar esse jardim, e temos feito um encontro semanal com os Amigos da Cultura de Paredes, que também tratam desse jardim, mas sim, é inspirado nisso. Depois tenho já 2 livros infantis, também escritos. Mandei os 2 para prémios, nenhum ganhou. Um deles não ganhou, mas fui contactada pela editora para editar na mesma. Esse é chamado Filipe e o Rei da Nuvem, está em processo de edição e haverá de ser lançado muito provavelmente este ano. Sim. O outro é Bernardo e a Borboleta do Val de Torga, e esse é inspirado nas freguesias do sul do concelho e em Aguiar de Sousa, e nas borboletas do Modrinheiro e na fauna e flora da Aguiar de Sousa. O Filipe e o Rei da Nuvem, voltando a esse, atenção, isto é sempre momentos de inspiração, mas a história depois não é nada sobre isso, ok? É só algo que me diga, se calhar esse foi o momento de inspiração. O Filipe e o Rei da Nuvem é José Guilherme Pacheco, e o miúdo viaja num pássaro até à nuvem para conhecer o Rei da Nuvem. E no fundo há uma pequena cidade em cima da nuvem, e onde a criança viaja e tem de seguir o exemplo do rei. Entretanto, tenho alguns textos também escritos que nunca partilhei com ninguém.
e se calhar vou fazer um livro de textos e tenho um romance começado, mas não está de todo com o andamento que eu desejava Claro. por causa da responsabilidade Claro. que tenho. Qual é a fonte de toda a sua inspiração para escrever? São várias. Por exemplo, em Marrocos eu vi uma senhora da Síria que essa senhora há de aparecer em algum lado. Depende. São Ok. flashes. Ok. No outro dia, para um texto de uma exposição, o flash que tive foi o artista em cima do escadote. É vocação. Percebe? Exatamente. Por isso é que eu digo, são pequenos flashes. Claro. Não... E nota-se que a paixão com que fala, que realmente é uma coisa que gosta muito. São pequenos flashes, posso-vos dizer, que acompanhei um assunto social que me impressionou bastante e tenho um texto escrito inédito sobre isso. Que nunca partilhei com ninguém. É um texto feio, mas que esse foi o momento da inspiração, que foi uma queda de uma pessoa de uma varanda. Ok. E isso incomodou-me. Isso depois deu toda a ideia à história, mas depois não é aquela pessoa que está na história, claro, não é? claro. Se calhar foi O flash. o rastilho, não é? Mas faz como motivos libertadores, digamos assim, da sua mente, como muitos artistas fazem, muitos autores fazem, que às vezes escrevem para libertar pensamentos ou Olha, é uma algumas espécie histórias. de reza. Também sabe disso, a sua avó também escreve. É verdade, é verdade. Portanto, se calhar é uma necessidade que as pessoas têm, um apelo, não sei. Sim, Há sim. certas pessoas que se sentem felizes a fazer isso. É algo parecido, se calhar, do seu mundo habitual de Certamente. trabalho. E... Claro que sim. Claro. Claro. Portanto, pessoal, na boa, Beatriz Meireles. Exatamente. Os meus livros vendem muito pouco. A partir de agora vou mandar Mas mais. os livros vendem muito pouco, mas também é assim, também estou a começar e, Claro. portanto, e também E o nosso foco principal. Claro que sim. Ainda é uma jovem, ainda tem muito, Claro que muito sim. escrever. Claro que sim. E sabemos que a cultura, principalmente em Paredes, não é vista tão bem para os jovens, ou seja, os jovens não se sentem tão cativados pela cultura. Pois não, por isso é que eu estou aqui sentada convosco. Exatamente. Porque vocês vão me ajudar. Exatamente por isso. Vamos sim, senhor. Também são mais uns que me vão ajudar. E a doutora Nos Beatriz... vão ajudar. Exato. E a doutora Beatriz tem um intuito de ajudar e nós também iremos ajudar de certa forma A divulgar a cultura. a divulgar a cultura. Mas como é que pretende fazer isso? Qual é a sua ideia para... A minha ideia é que as escolas com a pandemia já normalizada, que ela continua, a Covid continua entre nós, certo? Mas está tudo mais normalizado. Só para vocês terem uma ideia, nós não conseguíamos entrar nas escolas com nenhum projeto cultural, porque as escolas, evidentemente, que estavam fechadas. É tudo muito Portanto, a minha primeira aposta tem sido levar cada vez mais promoção para as escolas. Por exemplo, através de nós fazendo parte de uma associação de estudantes. Claro que sim. Temos muitas pessoas na escola. Já falei convosco, já falei com Exatamente. outras jovens da escola de Lordelo para se começarem a envolver. No próprio dia do 25 de Abril fiz questão de convidar jovens para declamarem poemas de 25 de Abril no evento, para também sentirem esta proximidade e saberem que nós estamos com a porta aberta para vos receber também. Agora, também não gostamos de sentir que nos outros municípios é que é bom, ou não sei quê, porque não é verdade. Nós estamos a fazer coisas boas e queremos fazer coisas ainda melhores e queremos ter cada vez mais o vosso apoio. E depois não se esqueçam que há, como sabem, projetos em construção para o município, do auditório, e portanto vai haver ainda uma programação mais intensa, a envolvência dos conservatórios e de grupos de teatro e de um grupo de teatro com quem temos trabalhado muito a Astro Fingido. Portanto, a nossa aposta vai ser grande. O próprio Festival de Artes da Madeira que estamos a preparar que vai acontecer a partir de 26 de setembro para valorizar as artes da Madeira e a figura das carreteiras, que eram as mulheres que levavam as cadeiras à cabeça. Isso faz parte da nossa história, do nosso património cultural e material. E, portanto, a nossa ideia é, mesmo nesse festival, envolver-vos a vocês e ter coisas para que os jovens gostem, que é para nós sentirmos que vocês estão próximos. Mas a pandemia afetou, de certa forma, essa Claro. vertente dos A jovens. comunicação com as escolas afetou Claro, imenso. afetou Afetou imenso. E temos a Era um certeza bloqueio, as escolas naturalmente estavam bloqueadas porque não queriam surtos dentro das suas escolas. Obviamente. E portanto não entrava lá nada e vocês não saíam. Exato. Por isso, jovens, saiam de casa,
e apoiem a cultura paradense. Mas é também neste intuito, e temos a certeza que irá fazer um excelente trabalho, dá para ver que é bastante dedicada, que vamos anunciar a nossa nova rúbrica. Queres dar as honras? Portanto, nada melhor do que anunciar a nossa nova rúbrica, apoiar a cultura com a nossa vereadora da cultura, Beatriz Meireles, e damos agora a oportunidade de então promover um evento que irá existir nos próximos tempos. Está à vontade. Sim, então, nós estamos a programar o Festival de Jazz nos Jardins da Casa da Cultura de Paredes e na Casa da Cultura de Paredes e na Freguesia de Parada de Tudeia. Nós também estamos a fazer um grande esforço de descentralização. Portanto, meninos, já sabem, vai haver também jeans, em parceria com a ASEP, com a Associação de Empresas de Paredes, e portanto vejam a nossa magazine Cultura Paredes, será em junho e julho, e portanto estejam presentes. Iremos estar presentes, com certeza. Iremos, com todo o gosto. E obrigada por nos ajudarem a divulgar. Ora, é isso. Nós é que agradecemos ter estado aqui connosco e assim concluímos, não é verdade? E assim concluímos mais um episódio. Já são 5 horas, meu. 5 horas. Estão a ver, já vou ter de ir para o outro lado a correr. Pois. Culpa nossa, culpa nossa. Tem que ser. Doutora Beatriz, foi um prazer. Obrigada. Doutora Beatriz. Obrigada aos dois e ao Novo Canal. Hélio. E seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa também. Claro. E futuramente voltar com o seu programa. Nós sejamos convidados, não é? Também. Foi um prazer gravar contigo mais uma vez. Não, o prazer é todo meu, já sabes. Bem, pessoal, já sabem, domingo, às 7:15, aqui, no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.